Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo. Nós somos acadêmicos da Universidade Federal do Amapá. O meu grupo é composto por mim, Michel William, pelo Pedro Francisco Laranjeira, pelo Lucas Tolosa e pelo Leandro Souto. Tá? Nós somos acadêmicos da Universidade Federal, todos nós, e fomos instruídos pelo professor Dr. Raul Galadi a compor esse trabalho, tanto o trabalho escrito quanto o trabalho em vídeo, sobre agências reguladoras. Vamos dar início a esse trabalho. As agências reguladoras, elas são entidades autônomas instruídas sob regime especial, com finalidade de normatizar e fiscalizar e supervisionar setores estratégicos da economia e dos serviços públicos. Conforme a doutrinadora que nós utilizamos para compor o nosso trabalho, a Maria Zanella de Pietro, as agências reguladoras, elas são autarquias especiais. Ou se lembra das entidades da administração indireta? Então, as agências reguladoras, elas seriam autarquias especiais dotadas de características próprias que lhes conferem autonomia em relação à administração indireta. Uma das características da administração indireta é a sua autonomia, principalmente das autarquias. Tá? Essa independência é fundamental para assegurar a atuação técnica imparcial e eficiente, promovendo uma estabilidade regulatória e o equilíbrio entre o interesse público e o interesse privado. Tá? Mas há alguns empecilhos, alguns desafios. Sua autonomia ela pode ser desafiada por pressões políticas, pode haver qualquer tipo de pressão política, pressões econômicas, além de uma pandemia, que é o foco do nosso trabalho. O nosso trabalho tem um recorte temporal na pandemia Covid-19. Tá? E a atuação das agências reguladoras, além de fazermos a atuação do direito comparado com a legislação e o ordenamento jurídico argentino e o ordenamento jurídico brasileiro, comparando como foi que esses dois estados, essas duas nações, estenderam-se através das suas agências reguladoras e as suas atuações. Como foi que foi feita a fiscalização das agências reguladoras e suas atuações? Bom, agora vamos dar início, de fato, ao ordenamento jurídico brasileiro. Tá? Vamos falar sobre a Constituição Federal, onde está disposto a agência reguladora na Constituição Federal. Está disposto no artigo 174 da Constituição Federal, onde ele dispõe que faz-se necessário uma previsão legal para uma criação de agências reguladoras que façam esse tipo de fiscalização em determinados setores da administração pública, seja setores econômicos e estratégicos, tá? Estratégicos, como dispõe a Lei 9.472 de 1997, que criou a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, tá? Ela estabelece diretrizes para a regulamentação no setor de telecomunicações, determinando-se em seu artigo 8º, por exemplo. O artigo 8º da Lei 9.472 dispõe justamente as diretrizes de atuação da Anatel. E houve uma participação muito efetiva em período pandêmico da Anatel, tá? Em fiscalização de confinamento e fiscalização até mesmo de outros tipos de crimes que envolvam esse tipo de atuação dessa agência reguladora. Tá? Além desta, existe a Lei 9.478, também de 97, que fala da Agência Nacional do Petróleo, que também, no período pandêmico, houve uma participação muito atuante devido a esse período atípico. Já o que se falar da legislação argentina, principalmente período pandêmico, existe o decreto de necessidade e urgência, o DNU, na Argentina, que é o decreto número 260 de 2020, que foi um dos principais instrumentos legais desse período, onde ele falava que havia a necessidade da atuação desses setores que possam fiscalizar essa necessidade de urgência. Tá? Essa necessidade de urgência. E essa comparação entre a experiência brasileira e a Argentina demonstra que os ambos países utilizam agências reguladoras, óbvio, para enfrentar desafios impostos na pandemia. Tá? No Brasil, a Anvisa, por exemplo, ela teve um papel determinante na aprovação de vacinas e medicamentos, enquanto na Argentina, a CNDC monitorou o mercado para evitar abusos de preço e garantir a distribuição equitativa de insumos essenciais, que nós vamos falar ao longo desta nossa apresentação. Então, esse foi o ordenamento jurídico. Falamos aqui sobre a CNDC, que é uma agência reguladora que fiscaliza o monitoramento de preços, principalmente o decreto de necessidade e urgência número 260 de 2020, além de todo o amparo jurídico que nós falamos do brasileiro, tanto o artigo 174 quanto a lei 9.478 de 97, a lei 9.472 também de 97, que falam justamente sobre a atuação dessas agências reguladoras no âmbito nacional e âmbito pandêmico, tá? Além de fazermos essa comparação com o direito argentino. Meu nome é Leandro Souto da Silva, sou estudante do curso de Direito da Universidade Federal do Amapá, do 4º período. Esta matéria é Direito Administrativo 2, ministrada pelo professor Dr. Raul Galadi, e a temática desse trabalho
agências reguladoras. São as agências reguladoras. Bom, assim como diversas outras áreas do curso de Direito, existem alguns aspectos relacionados a essa temática que não são consenso na doutrina, mas a gente conseguiu relacionar alguns aspectos que podem ajudar a compreensão da temática pela turma. Bom, a Maria Silvia Zanella de Pietro, ela conceitua agências reguladoras em um sentido mais amplo, na qual ela diz que é qualquer órgão da administração direta ou indireta responsável por regular a matéria específica de que lhe é atribuída. Então aí a gente tem, por um lado, as agências propriamente ditas, mas também a gente possui outros órgãos que podem possuir essa mesma função das agências reguladoras, mas que são do Estado. O Celso Madeira de Mello, por outro lado, ele já torna essa visão um pouco mais estreita. Ele diz que essas agências elas manifestam autonomia técnica e decisória, mas elas devem estar alinhadas ao artigo 37 da Constituição Federal, na qual a gente sabe que dispõe sobre os princípios da administração pública, sejam a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, segurança. Então, esses princípios eles asseguram a legitimidade dessas agências reguladoras e previnem também o abuso de poder. É importante destacar que a delegação desses atos da administração pública a entidades privadas não significa que ocorreu uma abdicação desses serviços pelo poder público, mas sim porque os mercados contemporâneos eles são tão complexos que a delegação desses serviços podem tornar mais adequada a aplicação destes. E a criação, o Celso Madeira de Mello também dispõe sobre o contexto da criação das agências reguladoras, que ocorreu em um momento em que o país, o Brasil, ele possuía um Estado grande, um Estado inflado, na qual o modelo de administração pelo Estado ele se tornou inadequado. Então daí surge a criação dessas agências reguladoras, delegando às entidades privadas a execução dessas funções. Entretanto, estas funções, mesmo sendo geridas pela entidade privada, elas ainda são coordenadas pelo Estado. Como dito anteriormente, elas têm que estar regidas pelos princípios da administração pública, que estão previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Fazendo uma referência ao país que nós utilizamos como comparativo, que foi a Argentina, nós utilizamos o autor Juan Carlos Casagni, que ele destaca a autonomia dessas agências reguladoras, e essa autonomia ela está relacionada aos regimes especiais, que inclusive o Celso Madeira de Mello fala, mas não explica o que seriam esses regimes especiais. Então a gente supõe que seriam relacionados à autonomia dessas agências, autonomia administrativa, financeira, econômica. O Juan Carlos ele também diz a mesma coisa no contexto da Argentina, que essas autonomias elas são essenciais, são requisitos essenciais para evitar interferências políticas e a regulação e assegurar a regulação com critérios técnicos e objetivos, também assegurando os abusos de poder do Estado. O Juan Carlos Casagni também destaca que o Poder Judiciário ele pode atuar como revisador desses atos das agências reguladoras na Argentina. Então, assim, a doutrina ela é bem ampla em relação à visão dos poderes das agências reguladoras no país, também na Argentina, que foi o país que nós utilizamos. Olá, eu me chamo Lucas Tolosa, sou acadêmico do curso de Direito da Unifap. Estou cursando a disciplina de Direito Administrativo 2, ministrada pelo professor Raul Galadi. Então, a minha contribuição para o trabalho é trazer um pouco sobre a jurisprudência pátria. Então, no nosso trabalho nós abordamos duas jurisprudências. Uma feita pelo TJAP, que foi um recurso nominado, e outra é uma ADI julgada pelo STF. Então, em relação a esse recurso nominado, que foi julgado pelo TJAP, nós sabemos que durante a pandemia de Covid-19 tivemos inúmeros desafios relacionados às questões de agências reguladoras, a atuação do Poder Judiciário,
de forma a tentar equilibrar esse interesse dos consumidores e das concessionárias. Então, o caso que nós abordamos envolvia uma contestação de conta de luzes com valores excessivos. Então, a concessionária não conseguiu comprovar a regularidade dos valores cobrados por questões técnicas. Então, diante disso, o TJAP determinou o reajuste com base no consumo médio dos últimos 12 meses. Então, isso ressaltou a importância de se levar em consideração os aumentos das tarifas autorizados pela agência reguladora competente, tendo em vista as competências atribuídas a elas que já foram mencionadas anteriormente. Então, isso destacou a atuação desses órgãos, principalmente nos tempos de crise, de maneira a garantir a eficiência da continuidade dos serviços públicos, a modicidade das tarifas e a proteção do direito dos consumidores. Essa decisão do tribunal, ela reconheceu a importância da atuação da agência reguladora, ela reforçou a necessidade de um controle eficaz de serviços públicos e de forma que os serviços essenciais como energia elétrica sejam assegurados. Então, basicamente, a jurisprudência do TJAP, ela demonstra que o direito administrativo tem que ter um foco na atuação das agências reguladoras, porque é crucial para a solução de litígios relacionados à prestação de serviços públicos, de forma a garantir que o consumidor tenha os seus direitos garantidos e possa fortalecer a segurança jurídica no setor elétrico, especialmente em tempos de crise, como foi a pandemia. Na nossa segunda jurisprudência, nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi a ADI 5568, que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, e ela representou um marco fundamental em diversos aspectos, tanto de competência legislativa, de telecomunicações e também fortalecimento da Anatel como agência reguladora. Então, o caso em questão, ele trata de uma lei estadual da Paraíba, que é a lei número 10.752, que obrigava o envio de contratos de telecomunicações por carta registrada com aviso de recebimento. Essa exigência estadual, ela conflitava diretamente com uma regulamentação federal, que eu vou explicar um pouco mais à frente. Então, essa decisão feita pelo STF foi relatada pelo ministro Edson Fachin, e ela se baseou em dois pilares, basicamente, que é a prevalência da norma federal e a competência normativa da Anatel. Então, os princípios de telecomunicações, né, eles abrangem todo o território nacional. Então, é de se imaginar que a competência legislativa sobre esse assunto seja exclusiva da União, de forma a manter uma uniformidade, evitando fragmentações e inseguranças jurídicas. Então, o STF ele reconheceu a competência normativa da Anatel, prevista nos artigos 19 e 22 da Lei Geral de Telecomunicações, que é a Lei número 9.472 de 97. Essa lei ela autoriza a Anatel a editar regulamentos, como o da Resolução número 632 de 2014, que trata do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicação. Então, a Lei Estadual da Paraíba, quando ela obrigava o envio de contratos por carta registrada, ela contrariava esse dispositivo no artigo 51 dele, que permitia esse fornecimento de contratos por meio eletrônico. Então, essa decisão do STF na ADI 5568, como já mencionado, ela representa um marco importante na definição da competência legislativa em matéria de telecomunicações e na consolidação do papel da Anatel como agência reguladora. Essa decisão ela reforça a necessidade da harmonização das normas e a importância da atuação da Anatel para a proteção dos direitos dos consumidores e a proteção da segurança jurídica no setor. Olá, meu nome é Pedro Francisco Laranjeira, e agora que já foi tratado acerca das jurisprudências nacionais, vale ressaltar a importância das jurisprudências internacionais no que tange às agências reguladoras. Usamos como base a Argentina como país de referência. A jurisprudência argentina escolhida para efeito de comparação se trata da cannabis medicinal, exemplificada pela decisão judicial de 5 de julho de 2022, e demonstra a intrínseca relação entre as decisões judiciais e o papel da Administração Nacional de Medicamentos e Alimentos e Tecnologia Médica, a ANMAT, na regulamentação do acesso e a tratamentos de saúde inovadores, como exemplo, o uso da cannabis medicinal. A jurisprudência argentina sobre cannabis medicinal, ao abordar a Lei 27.350 e a Resolução 781 de 2022,
evidencia a relevância da AMAT como agência reguladora na garantia dos acessos a tratamentos de saúde inovadores, como o uso da cannabis medicinal, sempre com foco na segurança e na qualidade dos produtos. A decisão judicial equilibra o controle estatal com a autonomia do paciente, buscando garantir o acesso a tratamento de saúde seguros e eficazes, e a AMAT desempenha um papel fundamental nesse equilíbrio. A decisão judicial, ao respeitar a autonomia do paciente na escolha do tratamento médico, destaca a importância da regulamentação da AMAT para garantir a qualidade e a segurança dos produtos, evitando riscos à saúde da população. A exigência de registro no REPROCAN para a produção caseira de cannabis medicinal, por sua vez, demonstra uma necessidade de um controle estatal para evitar desvios e garantir que a cannabis medicinal seja utilizada de forma adequada e que respeite os limites da lei. A AMAT, como agência reguladora, é responsável por garantir a qualidade e a segurança dos produtos farmacêuticos, incluindo aqueles à base de cannabis medicinal. Seria comparado no Brasil à Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E o objetivo disso é controlar a produção e a distribuição de medicamentos. A AMAT assegura que os pacientes tenham acesso a tratamentos seguros e eficazes. Em resumo, a jurisprudência argentina sobre a cannabis medicinal, ao abordar a Lei 27.350 da Resolução 781 de 2022, evidencia a relevância da AMAT como agência reguladora na garantia do acesso a tratamentos de saúde inovadores, como o uso da cannabis medicinal, sempre com foco na segurança e na qualidade dos produtos. A decisão judicial equilibra o controle estatal com a autonomia do paciente, buscando garantir o acesso a tratamentos de saúde seguros e eficazes. E a AMAT desempenha um papel fundamental nesse equilíbrio. Em resumo, a jurisprudência argentina sobre a cannabis medicinal, ao abordar a Lei 27.350 da Resolução 781 de 2022, evidencia a relevância da AMAT como agência reguladora na garantia do acesso a tratamentos de saúde inovadores, como o uso da cannabis medicinal, sempre com foco na segurança e na qualidade dos produtos. A decisão judicial equilibra o controle estatal com a autonomia do paciente, buscando garantir o acesso a tratamentos de saúde seguros e eficazes. E a AMAT desempenha um papel fundamental nesse equilíbrio. Em suma, as agências reguladoras no Brasil e na Argentina desempenham um papel fundamental na promoção do desenvolvimento econômico e social, na promoção dos direitos dos consumidores e na garantia da prestação eficiente de serviços públicos. A comparação entre os dois ordenamentos jurídicos revela a importância da autonomia, da independência e do controle judicial para o bom funcionamento dessas entidades. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado por assistir até aqui.